Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e estou aqui na Diocese Anglicana do Recife. Às terças-feiras nós temos a alegria, o prazer de ter nossa amiga e irmã Carla Pavão. Ela está em viagem e impossibilitada de fazer o programa. Conversando, eu me coloquei à disposição de fazer o programa de hoje. Ela está bem, ela está viajando, descansando até um pouco do corre-corre, desses tempos tão vívidos e tão intensos. E falando de vívidos e intensos, fomos tomados na noite do domingo pela notícia do golpe militar fundamentalista, associado também à burguesia local, aos senhores do capital boliviano, em que golpearam o presidente eleito Evo Morales. Dentro dessa situação, o paradoxo, na verdade, o conflito, com aquilo que vivemos na sexta e no sábado, com a alegria da libertação do presidente Lula. Então, no domingo mesmo, ficou para mim claro esse contraste entre a alegria, a amorosidade da sexta e do sábado, com a libertação do presidente Lula, e o sofrimento, a angústia, a preocupação, com as notícias e as imagens que vinham da Bolívia. E como não pensar aqui sobre essa duplicidade da vida, Essa duplicidade que é a vida mesma, nessa realidade das veias abertas da América Latina. Das veias abertas a jorrar sangue. Sangue dos povos nativos, da população pobre. História que estamos revisitando, no caso brasileiro, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. E dentro dessa realidade de tanto sofrimento, esse instante de felicidade que nos parece escapar. Como a gente vive e pode viver isso, vivenciar isso? Como a gente pode, diante dessa realidade, se colocar a partir desta trajetória, deste caminho que estamos realizando aqui, nesse espaço de espiritualidade plural, de paz, de amorosidade, de busca por democracia, por justiça? Como é que a gente pode compreender e se colocar diante dessa situação? Na segunda-feira, ontem, nós tivemos a alegria de Mauro Lopes meditar em torno disso. E para mim, como não há coincidência, mas convergências e sincronicidades nascidas desta realidade em que estamos, porque nós todos partimos desse mesmo contexto. E é claro que dentro desse contexto, texto dessa espiritualidade compartilhada é essa. É esse. É esse o texto. A gente precisa encarar de frente esta realidade.
Porque senão esta nossa espiritualidade será alienação. Não dá para brincar, não é? Achando que essa realidade de espiritualidade é conforto, alegria, né? Algo que acalenta o nosso coração, nos dá estímulo para a caminhada. Porque aquela pessoa que faz o caminho espiritual honesto, né, íntegro, ele se depara dentro do caminho com a experiência da sombra, com a experiência da treva. São João da Cruz, Teresa de Ávila, tantos místicos e místicas, né, tiveram, ao longo da sua experiência espiritual, que se confrontar com essa realidade. Porque essa realidade é a realidade viva, a realidade dessa espiritualidade nascida no chão, que não é aquela que aliena, que separa, que faz com que você abstraia dessa realidade, se abstraia. Não. É uma realidade que tem que ser enfrentada, tem que ser encarada. Esse mundo é um mundo de dor, é um mundo de sofrimento, é um mundo de treva e escuridão. Também. O caminho de Jesus para Jerusalém é um caminho de subida. Mas esse caminho de subida, como nós temos visto, através do Evangelho de Lucas, da meditação do Evangelho de Lucas, é também um encontro com a experiência da sua paixão, ou seja, do seu patos, do seu sofrimento, do enfrentamento com a treva, com a sombra que o assombrou durante todo o caminho, através de diversos personagens. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, né? Os donos do poder, os ecos que chegavam desse Galileu aos donos, aos senhores do império, né, que gerenciavam esse domínio dentro da situação local. O caminho de espiritualidade é o caminho do enfrentamento. Eu coloquei na descrição algumas respostas possíveis de algumas tradições, de alguns caminhos de espiritualidade. Dentro do budismo, a partir da compreensão de Maya, de ilusão, a treva seria também parte desta realidade ilusória que o mundo sensível, que a realidade alienada que temos conosco revela. Ou seja, ela é algo que não tem substância. Ao enfrentar, não é, as forças de Maya, Buda, antes, né, ou melhor, Siddhartha, antes de ser Buda, antes de sua iluminação, ele teve que enfrentar, né, a treva. Ele teve que enfrentar o medo, ele teve que enfrentar toda esta realidade do adverso, da dor. Mas ele ficou impassível. Ele percebeu que isso é Maya. Não tem substância, realidade mesma. Dentro do taoísmo, sombra e luz
são realidades complementares. Uma não pode existir sem a outra. E aí a gente pode ver, inclusive, essa compreensão do Yin e do Yang, né? Dentro da tradição cristã, isso tem encontrado diversas respostas. Isso é tão sério que Teilhard de Chardin escreveu um texto ao seu livro tão otimista, né? Seu livro tão cheio de esperança no futuro, no projeto humano, no fenômeno humano, que, pressionado por superiores, pela Cúria Romana e por pessoas ligadas à Companhia de Jesus, ele escreveu um texto, O Lugar do Mal em um Mundo em Evolução. Como pensar o mal dentro desta realidade evolutiva? Como ele pensava. Agostinho de Hipona, ele foi maniqueísta. E o maniqueísmo via sempre esse mal produzido por um Deus, né? Adversário do Deus da luz. Ou seja, a realidade é dual e esse conflito produz o sofrimento e a dor. Né? Basicamente é isso. Mas Agostinho se converteu ao cristianismo e ele não podia acreditar e aceitar a dualidade de Deus. E como, dentro de um Deus único, acreditar nesta realidade? Então ele colocou numa meditação sobre o livre-arbítrio a questão do privatio boni, ou seja, o mal é a privação do bem, assim como a treva e a sombra é a privação da luz. Esta metáfora, ela se desdobra dentro, né, da reflexão e implica em várias coisas. Mas o que eu quero aqui assumir, né, colocar, inclusive a partir da minha espiritualidade, é aquilo que o Jung, né, de forma muito sensível colocou. A resposta de Agostinho satisfaz a mente daquele que reflete sobre. Mas diante daquele que vive o problema do mal, não é? Como nós estamos diante da nossa realidade vendo, da dor, da sombra, da treva, da escuridão, a gente vê que essas palavras não consolam. Essas palavras parecem dizer muito pouco. Dizer que o mal é apenas a privação do bem é algo que nos traz a lógica e diz, mas em que isso implica para a minha caminhada espiritual? Em que isso me compromete diante dessa realidade? Isso é algo que a gente precisa enfrentar. Como nós estamos enfrentando isso? Um caminho é o caminho, tantas vezes realizado, de enfrentar o mal a partir das regras do jogo dele. Ou seja, tornando-se também perversos e malignos, sombrios, tenebrosos. Ao longo da história, bem sabemos. Não é? O seu número é legião. Mas essa resposta nos diz pouco. Porque ela, na verdade, não responde. Ela apenas acolhe o mal e a sombra e faz com que a gente seja parte dele. Mas não é isso que nós queremos. Não é isso que uma caminhada espiritual íntegra vive. Experimenta. Isso é, na verdade, uma traição a essa caminhada espiritual.
o caminho talvez seja o mais difícil, o mais doloroso. Assumir a trilha do bem, a trilha do amor. A trilha tão pouco realizada. A trilha tantas vezes dita, às vezes esquecida. Compaixão e misericórdia. Mas não uma compaixão e misericórdia burra, mas uma compaixão e uma misericórdia sábia, que nos dê discernimento para entender, como Cristo percebeu ao longo de seu caminho, aquelas pessoas que lhe queriam mal. Dentro da simplicidade dele, ele tinha a sabedoria de discernir essa realidade. E onde nós podemos encontrar, né, hoje, entre nós, né, essa trilha? Creio, como Mauro, que esse caminho está sendo realizado pelo presidente Lula. As suas falas são falas amorosas, de diálogo, de conversa. Não são palavras de especulação, de uma elaboração, não é? Epistêmica, teológica, sobre a realidade dessas coisas. Mas compreender que só exercitando no miudinho, na estrada de nossa vida, de nossa caminhada, no chão batido de nossa realidade mesma, que não exclui essa situação perversa, maligna, diabólica, né, que separa, que divide, dessa realidade trevosa, dessa realidade sombria, que a reconhece como uma realidade, que a partir dessa realidade exercita a partir de si esse passo pequeno, por vezes, do amoroso, do terno, da luz que esclarece aos que ainda não estão esclarecidos, do olhar atento para a realidade, sem perder os olhos fixos no horizonte largo. Há tanta coisa por fazer, há tantas alegrias por realizar. Compreender que essa realidade não é a última palavra, a da treva e da sombra, mas de que precisamos lançar, cada um de nós aqui, luz, sermos portadores dela. Porque um medo e um receio de todo aquele que porta a luz é achar que ele é a luz. Quando a gente, em vez de portar a luz, acha-se luz, a gente perde a dimensão da nossa identidade mesma. Lula é alguém que porta a luz, que lança luz sobre a escuridão, esclarecendo, dando discernimento da situação, nos ajudando a enfrentar esse tempo. Por isso ele é tão atacado, por isso ele é tão violentado. Não nos esqueçamos. Sejamos luz. Foi uma breve reflexão, mas que eu acredito ser necessária, a partir, inclusive, de mim. Que eu seja também luz diante
de tanto sofrimento do nosso povo, de tanta treva e escuridão e obscurantismo, que diante do fundamentalismo religioso possamos experimentar e exercitar a espiritualidade libertadora. E aqui, antes da gente começar um breve instante de meditação, os recados tão importantes, né? Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Como a gente falou, aqui é um espaço de exercitar esse campo luminoso, esse círculo de amorosidade. Então venha fazer parte com a gente. Você vai gostar. Se inscreva, curta, compartilhe. Isso dá relevância ao programa e também ajuda a divulgar o canal. Se você puder, e desde já nossa gratidão, faça a sua assinatura solidária. Contribua, não é? Com uma pequena quantia para o nosso canal, para que a gente possa, como o Mauro ontem falou, alguns projetos que estão surgindo e é importante a gente contar com esses recursos. Se você está vendo pela Pós TV 247, a mesma coisa. Se inscreva, curta, compartilhe, faça a sua assinatura solidária, torne-se um membro ou uma membra. Então, dentro dito esses recados, vamos fazer um instante de silêncio, né? Porque o silêncio nasce da luz. Os amantes se beijam e eles fecham seus olhos para captar no fugaz instante a efêmera luz que nasce do coração dos dois. Por isso que os amantes se abraçam. Por isso que Janja e Lula amam. E publicizam esse amor. Dentro de um tempo em que se publiciza a violência. Porque não adianta só subjugar. Tem que humilhar. Não é? Tem que ensanguentar. Tem que esquartejar. Isso é muito triste. Muito triste. Ai daquele e daquela que assim se comportando se dizer cristão. Faça-me silêncio. Paz e bem para todo mundo. É isso que estamos precisando. Amor, paz e justiça para todo mundo. Um grande abraço. Um grande abraço a todo mundo.